Brasília vive a maior crise hídrica da história. As chuvas não foram até agora suficientes para abastecer de forma satisfatória os reservatórios do DF. Nesta quinta-feira, o volume da barragem do Rio Descoberto, que abastece 65% da população, chegou a 18,94%. Já o reservatório de Santa Maria, responsável pelo abastecimento de 22% de Brasília, segue o padrão decrescente no volume da água, está em 41,22%. A CAESB, quando for implantar o racionamento, vai levar em conta o ritmo de queda dos reservatórios, as previsões de chuva para o DF e o nível de consumo de água pela população. Para nos ajudar a entender melhor todo esse problema, convidamos Sérgio Coide, especialista em gestão de recursos hídricos e professor da UNB. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Boa tarde. Na sua opinião, era possível prever e se preparar para toda essa crise que a gente está enfrentando agora? Alguém falhou nessa previsão? Na verdade, a questão do abastecimento, ela depende muito de obras de grande porte. Então, naturalmente, se houvesse tido a construção dessas obras num ritmo dentro do esperado, provavelmente não estaríamos passando por esse problema. Então, o que está acontecendo hoje é que o sistema está com uma folga muito pequena. Então, qualquer problema que acontece acaba levando a esse tipo de percalço, né? Então, nós já tivemos alguns sustos em 2015, não chegou a se concretizar porque em abril de 2015 choveu muito. Em 2016, aparentemente, era um ano que estava correndo tudo bem. Em final do ano de 2016, os reservatórios estavam todos cheios, mas, de repente, em janeiro, parou de chover. E aí, então, apesar do reservatório estar completamente cheio em janeiro, como parou de chover, então o consumo de água foi muito alto. Então, na verdade, o que acontece é a questão da capacidade de oferta de água, ela não pode ser muito próxima da demanda. Então, o que está acontecendo hoje é isso, é que nós temos uma folga muito pequena. Então, na verdade, ou a gente corrige isso, ou a gente vai ter problemas constantes no futuro. E esse nível, né, dos reservatórios é o que assusta muito a gente, porque agora já chegou a 18 e pouco, mas os especialistas, eles alertam que o mais grave é o longo tempo de recuperação dos reservatórios. Isso procede? Procede, inclusive pelo seguinte, veja que como em janeiro parou de chover, né, em janeiro de 2016, então o que acontece? No momento que para de chover, a agricultura, ela demanda mais água. Então, o que aconteceu lá na bacia do Descoberto é que os agricultores passaram a utilizar água, tanto superficial quanto subterrânea, e isso, então, foi... as águas que chegavam ao reservatório foram diminuindo, e então o reservatório foi sendo depressionado. Quando começou a chover, no período certo, em outubro começou a chover, apesar de não ter chovido tanto quanto se esperava, mas você veja que no total do ano, a consequência, quando se diz que em 2016 não choveu a média, é porque, se lembrar que fevereiro e março choveu muito pouco. Isso. Então, isso foi uma das consequências. Outubro, novembro choveu regularmente, mas os lençóis não se recuperaram, exatamente porque houve essa pouca chuva no começo do ano. Além disso, o uso de águas subterrâneas, então, depressionou os lençóis. Então, os rios também demoram para recuperar. Então, apesar de, mesmo que comece a chover regularmente agora, no resto de janeiro, fevereiro e março, ainda nós corremos o risco de ficar com os reservatórios muito baixos. Então, isso é um problema que nós vamos enfrentar daqui para frente, anualmente, até que os novos sistemas... Existe uma estimativa de tempo de recuperação desses reservatórios ou não? Não, porque ele depende muito da retirada de água, depende da demanda pelos agricultores, que isso é uma coisa importante, né? Porque eu acho que a retirada de água para abastecimento é uma coisa que a CAESB vai ter que fazer, então... quando se fizer efetivamente um racionamento, ou se a população realmente diminuir o consumo, então você naturalmente reduz. Agora, como é que eu controlo isso com relação à agricultura? Então, a DASA reduz o que a outorga, mas como essa quantidade de água retirada pelos agricultores, ela não é medida. Então, não tem como fiscalizar ali, né? Não tem como saber exatamente a quantidade. Então, na opinião do senhor, o racionamento de água agora é inevitável? Eu acredito que sim, porque no nível que estão os reservatórios, já no meio do período de chuva, se não racionarmos a água agora, as consequências a partir do meio do ano vão ser muito piores. Como é que a população deve lidar com essa questão do racionamento? Veja que a população ela vai acabar sofrendo
isso é uma coisa meio perversa, sempre. O racionamento, em princípio, ele vai punir quem não tem capacidade de armazenamento. Isso normalmente recai sobre a população mais pobre. Então, os grandes prédios quase sempre têm reservatórios grandes, então esse pessoal vai conseguir praticamente passar desapercebido o racionamento. Então, esse é um problema sério. Agora, na verdade, o racionamento não é a única medida. Então, por exemplo, a questão das tarifas. Então, internacionalmente, e no Brasil, qualquer lugar se sabe que quando a gente tem essas situações de crise, é muito importante se aumentar a tarifa, não por causa para arrecadar mais recursos, mas sim porque no momento que você aumenta a tarifa, você conscientiza a população da necessidade de se fazer o racionamento. Então, na verdade, quando a DAS autorizou aquele aumento, foi uma coisa muito importante. Infelizmente, houve aquela decisão judicial que naquele momento suspendeu o aumento e isso atrasou um pouquinho essa redução de consumo. Naturalmente, não seria suficiente, mas tudo nessas alturas, qualquer redução de consumo ajuda. E que alternativas a gente tem, então, para enfrentar isso aí? Veja que, então, além dessas duas medidas normais, o que nós temos que fazer é tentar realmente acelerar as obras que vão dar uma maior folga ao sistema. Então, algumas delas é quase impossível a gente realmente acelerar, outras já estão aí quase em curso, por exemplo, a obra do Bananal, né, que deve entrar ainda este ano, ela deve aliviar um pouco o sistema Santa Maria, mas isso de forma alguma afeta a questão do sistema descoberto. Então, descoberto só vai ser aliviado no momento em que Corumbá entrar. Tá certo, professor. Então, agradeço muito a participação conosco aqui no estúdio. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.